Olá, bom dia, graça e paz a todos. Hoje, Salmo 36 traz uma reflexão. A vida de Davi, em um dos episódios, ele começa a analisar a vida do ímpio, o coração do ímpio, e ele começa a comparar o coração do ímpio com o coração daquele que é submisso a Deus, aquele que serve a Deus, aquele que coloca Deus na direção da sua vida. E então Davi começa a ter ali um prognóstico aonde ele consegue ver pelos olhos de Deus, através dos olhos de Deus, é revelado a Davi o que tem no coração do ímpio e aquilo se torna um oráculo para Davi. E então ele vem nessa carta expressar ao mesmo tempo a sua indignação, ao mesmo tempo a sua satisfação por estar em Deus, por servir a Deus e por conhecer a verdade plena da sua justiça. E no versículo 1, Davi traz uma reflexão a qual o Senhor o trouxe revelação, a qual o Senhor deu a ele o prognóstico, o Senhor deu a ele uma certeza, uma profecia daquilo que verdadeiramente se esconde no coração do homem que não teme a Deus. E ele diz assim no versículo 1, há no íntimo, no meu íntimo, um oráculo a respeito da maldade do ímpio, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ou seja, Davi consegue ver que o homem não tem esperança, o homem que não está debaixo da direção de Deus não tem problema algum com o pecado, não tem problema algum com a maldade, ele vai estar sempre exposto porque ele não tem um Deus a qual lhe diz o que ele deve fazer. Então, para ele é inútil temer a Deus, ele não conhece a palavra, a justiça que limpa, que liberta o homem de sua maldade, que liberta o homem de seus pecados. E então ele vem no versículo 2 e diz, e ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o pecado. Então, quando ele diz que o homem se acha importante, ele diz que o homem está se colocando acima de Deus. Ele diz que o homem está sendo o Deus da vida dele. E o homem não vai perceber e nem rejeitar quando chegar o pecado, quando chegar a morte. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte e não está dizendo apenas de uma morte física, está dizendo de uma morte eterna, aquela que leva para longe de Deus. Então, o homem que não teme a Deus, que não é submisso a Deus, ele não é a ninguém, né? Ele não tem sabedoria, ele perdeu o senso de submissão e dependência de Deus. Então, ele depende das suas forças, dos seus atos, ele depende das suas estratégias, ele não tem ninguém a quem ele presta culto, adoração e petição. Ele não tem ninguém que ele peça um direcionamento. Então, uma pessoa que verdadeiramente não tem Deus, ele não tem ninguém. Porque se eu não temo a Deus, que é o Criador de todas as coisas, logo eu não ouvirei ninguém, nenhum conselho, não ouvirei nenhuma palavra de direcionamento. Então eu andarei como cego na escuridão. Versículo 3, Davi diz, as palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras, abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Ele diz prontificamente que o homem decidiu não fazer o bem. Ele não tem o bom senso quando alguém não se preocupa em magoar alguém, quando alguém não se preocupa em ser desleal, em faltar com a verdade, ele trai e engana sem problema algum. Este não tem amor àquele que ele vai ferir. Este não tem amor àquele que ele vai machucar. O amor dele é intrínseco, está voltado para ele mesmo. É uma pessoa egoísta, e egoísta é aquela pessoa que olha para si apenas. Pensa nos seus próprios proveitos, na sua própria mordomia, no seu próprio descanso e não se preocupa com o próximo. Então, Davi ali, ele diz que as palavras de sua boca são maldosas. Então, ele vai falar coisas que machucam, ele vai falar coisas que magoam, ele vai trair e ele não vai ter o bom senso e ele não vai querer ser diferente, porque ele é um homem ímpio, um homem que não tem Deus na direção da tua vida. E Davi continua no versículo 4 e diz assim, até na sua cama planeja maldade, nada há de bom no caminho a que se entregou. Ele nunca rejeita o mal.
Vemos aqui que Davi, ele diz que o homem fez uma escolha. O homem escolheu um caminho. Ele se entregou a um caminho de maldade. Então ele nunca rejeitará o mal. Ele não dorme enquanto ele arquiteta aquele mal, a vingança. Ele guarda mágoa no coração. Ele planeja destruir pessoas, traça planos estratégicos para isso. É um homem que não tem paz. É um homem que ao deitar, se ele está arquitetando o mal, se ele está planejando vingança, se ele está planejando fazer algo que desabone outra pessoa para o abonar, ele é um homem sem paz. Ele é um homem sem paz. Porque uma pessoa que não rejeita o mal, verdadeiramente, até na tua cama, ele arquiteta, ele planeja prejudicar para se sair bem, para colocar a própria vida em prazeres momentâneos deste mundo que não durarão até o dia em que o Senhor vier fazer a sua colheita, até o dia que o Senhor resolver colher. E aí é uma reflexão que Davi traz para que nós possamos ter uma análise sobre a nossa vida. Será que nós estamos preocupados com o que acontecerá depois da nossa partida deste mundo? Ou nós vivemos cegamente preocupados com os prazeres momentâneos, com as coisas que este mundo oferece e nos esquecemos que existe um Deus que criou todas as coisas e que nos pedirá conta? Que nós possamos fazer essa reflexão, porque é isso que Davi traz neste capítulo inteiro, uma reflexão de que se vale a pena nós vivermos toda essa maldade, todo esse pecado dentro do nosso coração e não reconhecer o Senhor como a nossa justiça. E no versículo 5 ele diz: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Ou seja, Davi compara o amor de Deus a nenhum outro, a um amor infinito. Quando o homem se enche desse amor, ele não caminha cego, ele não caminha sem direção acerca do amor e da integridade. Não tem como sermos cegos, não tem como sermos leigos, se nós colocarmos o Senhor na direção da nossa vida. Nós vamos sim ajudar aquele que necessita e vamos ter prazer nisso. Não vamos fazer isso por medo, não vamos fazer isso por almejar alguma coisa em troca. Nós vamos fazer isso porque nós colocamos este Deus como capitão da nossa vida. E é por isso que Davi diz: o teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Ou seja, não existe infinidades para este amor. Ele é infinito e nós precisamos começar a querer esse amor se nós percebermos que nós não estamos tendo esse amor de Deus sobre as nossas vidas e nós estamos vivendo uma vida de tanto faz, uma vida de que não nos preocupamos com aquilo que fazemos ou que pensamos ou que lançamos sobre a vida do nosso próximo. Precisamos abrir os nossos olhos para compreender que sem este amor nós não poderemos viver de uma forma natural, viver em paz, descansar, deitar a nossa cabeça no travesseiro e dizer: em paz me deitarei e em paz também me levantarei, assim como também o salmista Davi disse em uma de suas orações ao Senhor. E do versículo 6 até o versículo 7, Davi diz assim, até o versículo 9, Davi diz assim: a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Ou seja, Davi traz aqui a justiça de Deus, que é a lealdade à sua palavra. Ele não retrocede. Muitas vezes nós olhamos para as grandes montanhas e não sabemos o que se esconde lá. Mas guiados por sua palavra, nós teremos discernimento quanto à vida. O Senhor, Ele nos livrará, se nós escondermos a nossa vida nele, se nós nos abrigarmos debaixo de suas asas e ali habitar, Ele vai cuidar dos nossos interesses, Ele vai cuidar das nossas dores, Ele vai cuidar das nossas feridas. Pois como diz aqui, do versículo 6 até o 9, o Senhor, Ele não despreza nem os animais, Ele cuida dos animais. E os animais não tecem, nem fiam. Os animais estão soltos. E o Senhor tem cuidado deles. E o Senhor não cuidará de nós?
que somos a sua imagem, a sua semelhança, que somos escolhidos para reinar com Ele. Então a fidelidade do Senhor à tua palavra, porque tudo isso está na tua palavra. A justiça do Senhor é a tua palavra. Quando Davi diz no versículo 6, a tua justiça é firme como as altas montanhas, ele quer dizer que a palavra do Senhor é firme. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele fará. Tudo aquilo que está em tua palavra, se nós buscarmos conhecer a palavra de Deus, ter um relacionamento, uma intimidade com Deus e nos aprofundar no conhecimento das suas justiças, nós vamos poder todos os dias caminhar, declarando essa justiça sobre as nossas vidas, declarando esta paz sobre as nossas vidas, a ponto de que nós seremos pessoas que atravessaremos sim momentos difíceis na nossa vida, atravessaremos sim momentos de angústia na nossa vida, mas nós seremos pessoas cheias de paz, cheias de refrigério, uma paz que excede todo entendimento, que o homem natural não entende, o homem que não tem Deus na sua direção nunca entenderá. Então é esse amor, é dessa justiça que Davi está falando e é isso que nós temos que buscar para as nossas vidas. E no versículo 10 ele diz, estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. A sua palavra, né? Isso, quando ele fala, estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Ele está falando da fidelidade à tua palavra. Né? Nós temos vivido como servos submissos a Deus, né? Nós temos levantado o clamor também aos nossos irmãos, assim como Davi está aqui pedindo que não só a ele, mas que o Senhor estenda o amor dele, a compaixão dele a todos aqueles que vivem a tua palavra, que vivem a tua justiça, que buscam esse relacionamento com Deus. Então é isso que nós temos que nos atentar. Que se nós estivermos debaixo da direção da palavra de Deus, do comando de Deus, nós vamos estar vivendo uma vida sim, uma vida completa. Porque a palavra de Deus diz lá em Filipenses 1:21, que para nós, cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, o viver neste mundo é Cristo e o morrer é lucro. Então, quando nós passarmos por dificuldades e quando nós passarmos por lutas, nós precisamos entender que tudo que nós estamos vivendo aqui é o ide de Jesus Cristo, é aquilo que Ele deixou em sua palavra. E que se mesmo assim nós morrermos, há uma esperança de uma vida eterna. E essa esperança, somente aquele que tem Deus como capitão da tua vida pode ruminar, pode se alimentar todos os dias e esperar com paciência. Mas aqueles que não têm, ele vive no medo, vive na escuridão. Ele vive com medo das tramas do mundo e das trevas, não dorme em paz. Por isso vive arquitetando o mal para poder se livrar de suas próprias ciladas e seus próprios laços. Então nós precisamos compreender que nós teremos sim dias de aflições e dias de angústia, mas se nós estivermos debaixo dessa direção, submissos a Deus, tendo um Deus como capitão do nosso barco, nós viveremos dias melhores nesta terra, dias de esperança, ao qual o ímpio jamais conhecerá. E o versículo 11 diz, não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. E no versículo 12 ele completa, lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão incapazes de levantar. Como eu disse anteriormente, aquele que vive nas trevas, aquele que vive fazendo e arquitetando o mal, ele não tem paz. Ele vive se preparando contra qualquer cilada ou emboscada que o possa enredar. Ele vive se preparando contra pessoas que ele acha que tramam mal contra ele. E ele se esquece de que ele não pode ser o protetor dessa sua vida aqui. O protetor dessa sua vida é o Senhor e o protetor da outra também. Então, se ele buscar muito salvar a sua vida aqui, ele perderá. A palavra de Deus diz, o homem que busca salvar a sua própria alma, ele a perde. Porque nós não temos o domínio da vida nem da morte. Quem tem é o Senhor. Foi Ele quem entregou ao homem. Então nós precisamos ter esse Senhor como submisso, e sermos submissos a esse Deus, termos esse Deus como o Senhor da nossa vida e não abrir mão, porque há esperança para aqueles que temem a Deus, há esperança para aqueles que estão no Senhor. Davi sabia que se ele caísse em descrença, saísse da presença de Deus, ele poderia sim cair nas mãos dos malfeitores e nas trevas onde eles vivem sem luz de Deus. É impossível levantar, é impossível se levantar do chão. E Davi sabia, Senhor, se eu sair da tua presença, eu ficarei nas mãos do ímpio. E eu ficarei num lugar
jogado na lama onde eu não conseguirei levantar. Então, não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que as mãos do ímpio me façam mal. Então, quando o ímpio ele fica tentando se proteger, ele não está livre, porque ele não tem um Deus que o protege. Ele não está livre do homem mau. Ele não está livre de ser pisoteado pelo homem mau. E quando Davi pede o livramento, é porque ele não quer cair em descrença, ele não quer cair em insubmissão, ele não quer deixar de servir a um Deus poderoso que o livra e o guarda de todo mal. Então hoje, para concluir, que nós possamos buscar uma vida de integridade e respeito à palavra de Deus, que nós não venhamos endurecer o nosso coração, que nós não venhamos rejeitar a palavra e a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Mas como eu faço isso? Eu faço isso buscando um direcionamento espiritual, seja numa comunidade cristã, seja em líderes e pessoas que conhecem a Deus, que podem me ajudar com a palavra de Deus, seja eu pegando a palavra de Deus e começando a ler e pedindo a Deus, Senhor, traga discernimento, traga compreensão desta palavra, porque eu quero servi-la, eu quero obedecê-la, para que eu possa garantir a minha vida eterna, para que eu possa viver uma vida plena neste mundo, verdadeiramente de amor ao próximo, de respeito para com o meu próximo e de respeito e temor para com a tua palavra. Então, se hoje nós ouvimos a voz do Senhor falar ao nosso coração, que nós não venhamos endurecer. Hoje você tem ouvido a voz do Senhor falar ao teu coração, você ouviu os conselhos que Davi deu neste capítulo, e você ouviu a palavra de Deus e ela foi profunda em teu coração, que hoje você não venha endurecer o teu coração quando você ouvir a voz do Senhor. Porque nós estamos aqui como mensageiros da palavra de Deus, mas o Senhor, Ele tem cada um em especial, o qual Ele escolheu para ouvir a tua palavra. E quando Ele escolhe, Ele quer transformar, Ele quer mudar o cativeiro, Ele quer mudar o sentido da vida. E se hoje você parou diante deste vídeo para ouvir, tirou um tempo para ouvir, a palavra de Deus lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 9 diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Ou seja, o Senhor está trazendo aqui, através do escritor de Hebreus, uma reflexão do que aconteceu quando o Senhor tirou o povo do deserto, quando o Senhor tirou o povo do Egito, e este povo começou ali a sair da escravidão e começou a ter visões de coisas melhores, que eles julgavam melhor para a sua vida, de coisas terrenas. Ele começou a desprezar todos os milagres e as provisões que o Senhor Deus trouxe para eles naquele deserto. E eles começaram a deixar para trás, a endurecer o coração, a deixar os princípios da justiça de Deus e a fingir que não conheciam Deus, colocando em seus corações, levantando em seus corações altares e deuses, ficando dividido entre o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e os deuses que eles mesmos criaram em seu próprio coração. Por isso o Senhor se indignou. E por isso o Senhor traz esse alerta em nosso coração, através do escritor de Hebreus, que nós hoje não endureçamos o nosso coração, como foi naquele tempo. Que hoje nós, tendo a oportunidade de ouvir esta palavra, nós possamos nos render e procurar meios, porque o Senhor, Ele nos deixa ferramentas, Ele nos deixou a palavra dEle, Ele nos deixou comunidades que estão aqui para nos apoiar e para nos trazer palavra e direcionamento da verdade. Então, quando você fizer essa oração e falar com o Senhor, que você quer ter uma transformação de vida, que você quer ter uma mudança de vida e quer colocar o Senhor como seu Salvador, Ele trará para a sua vida as soluções e as saídas, os recursos